fiquei muito feliz com o tema proposto, porque eu acho que é um assunto urgente para tratarmos na igreja. Nós precisamos falar de fato da família como a primeira igreja. E aí lá no convite da irmã Alcione tinha alguns subtemas lá. E eu fiquei lendo, fiquei pedindo direção a Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar àquele povo? E é claro que nós, pastores, temos uma ideia de trazer uma pregação expositiva. A gente traz um texto, mas nessa tarde eu decidi fazer algo diferente. Nós vamos fazer uma apresentação aqui mais dinâmica. E dentre os subtemas que estavam ali propostos, tinha um que me chamou a atenção: cultivando a fé no dia a dia. Porque sabe o que é interessante? Eu não sei se você já parou para pensar, se você já parou para refletir, mas muitas vezes, de uma maneira impensada ou de uma maneira indireta, a gente tem a ideia de que nós precisamos, e principalmente os pais, nós precisamos nos preocupar com a educação dos nossos filhos. Nós nos preocupamos com a carreira, nós nos preocupamos com a vida sentimental, nós nos preocupamos com a profissão, mas nós deixamos de nos preocupar com o principal. O principal chamado que nós temos é de discipular os nossos filhos. Muito mais importante do que ter bons médicos, bons advogados, bons engenheiros, bons administradores, o que nós precisamos fazer dos nossos filhos verdadeiros discípulos. E aí, pela ausência dessa preocupação, sabe o que é que a gente faz? A gente começa a pegar os nossos filhos, a gente leva para a igreja, acreditando que, apesar de importante e necessário, acreditando que a melhor maneira de cultivar a fé no coração dos nossos filhos é entregá-los para que o pastor ministre sobre ele, é entregá-los para que o líder de jovens e adolescentes ministre a palavra sobre eles, é entregá-los para a escolinha bíblica dominical, a fim de que a tia da escolinha faça deles discípulos. Mas nós precisamos nos lembrar, amados irmãos, que a nossa missão principal, que a missão original, dada a cada pai, dada a cada mãe, é nossa, de plantar a fé no coração dos nossos filhos. Esse chamado é seu e esse chamado não é novo. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que há muitos anos atrás, quando Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito e leva para tomar posse da terra prometida, Ele vai dar uma ordem aos pais, Ele vai dar a ordem às mães de ensinar, de inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Eu estou falando de Deuteronômio, capítulo de número 6, e para você não dormir, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia, eu não sei qual a versão que vocês usam aqui, NVI, NAA, qual que é? NAA, tá ótimo. Se você puder abrir, Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 4 até o versículo de número 9, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, eu vou pedir que você leia em voz alta, porque eu sei que é um desafio ministrar para os irmãos pós-almoço, porque vem aquela tranquilidade, o banco é acolchoado, o ar-condicionado está na temperatura ideal, e daqui a pouco você está aí, ó, e aí quem está do lado do cônjuge começa a encostar a cabecinha, daqui a pouco está tirando um cochilo. Se você vê alguém dormindo do seu lado, dá um catucão aí, se você tiver liberdade, me ajuda nisso aí, viu? Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 4, você achou? Diga amém. Você pode ler em voz alta, todos em uma só voz? Escute, Israel, de toda a sua alma e com toda a sua força. Prossigam. Estas palavras você as inculcará a seus filhos, também deve amarrá-las como sinal na sua mão
e você as escreverá. Somente até aí, por favor. Somente, muito obrigado. Você percebe qual é a tua missão? Você percebe qual é o seu papel, quanto pai, quanto mãe? O texto é muito claro para nós quando ele vai dizer você. Ele está dizendo você, pai. O Senhor está dizendo aqui, você, mãe, inculcará seus filhos. Você, pai, você, mãe, falará quando estiver sentado em sua casa. Você, pai, você, mãe, você vai falar dessa palavra, dos meus mandamentos, quando você estiver andando pelo caminho. Você, pai, você, mãe, quando você se deitar, quando você se levantar, você vai ensinar. Aliás, pai, mãe, você vai amarrar esta palavra como sinal em suas mãos e deverá estar sobre o frontal dos teus olhos. E você, pai, você, mãe, vai escrever nos umbrais da tua casa e nas suas portas. Esse é o nosso papel, plantar a fé que um dia nos alcançou no coração dos nossos filhos. Se você entendeu isso, diga amém. Amém. A pergunta é, nós estamos fazendo isso intencionalmente? Quando olhamos para a nossa casa, quando olhamos para a nossa família, quem é que tem cumprido esse papel? Eu e Paula vínhamos conversando para cá, era uma boa viagem, tinha um tempinho para a gente bater um papo. E aí eu vou chamar a atenção dos papais. Parece que os papais de hoje em dia estão muito mais preocupados com a carreira do seu filho, do que com a vida espiritual do seu filho. Tem muito papai achando que está levando alimento para dentro de casa, está pagando as contas, está cumprindo muito bem o seu dever. E está deixando a cargo da mãe de discipular, de ensinar e cultivar no coração dos filhos a palavra de Deus. Esse chamado é seu, meu irmão. Esse chamado é seu. Compartilhe da palavra com o seu filho. Quando você estiver andando no caminho, quando você estiver sentado, quando você for se deitar, compartilhe a palavra de Deus. Esse chamado é seu. Mas vamos continuar. Tem uma frase de Albert Schweitzer que ele vai dizer o seguinte: o exemplo não é uma forma de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Eu achei muito interessante quando eu li essa frase, porque ele não está trazendo nada novo para nós. Se vocês pensarem na palavra de Deus, vocês vão perceber que o Senhor já havia falado isso para nós há muito tempo atrás, por meio de Salomão, a quem é dada a autoria do livro de Provérbios, capítulo de número 22, não precisa abrir, porque certamente você sabe de cor salteado. Nós temos o pastor Walter, que é uma bênção na nossa igreja, pastor Edilson conhece muito bem, é um pastor de 85 anos de idade, não é isso, meu amor? Fez semana passada, 85. Aquele homem é de uma memória fenomenal. Mas os irmãos fogem dele, porque ele diz assim, lá no Salmo 23, versículo 4, vai dizer o quê? Aí ele manda alguém dizer, e as pessoas já ficam assim tímidos. Mas Provérbios 22, capítulo 22, versículo de número 6, é muito claro, e a cola está ali porque eu não quero constranger ninguém, que vai dizer o quê? Somente até aí, somente até aí. Ensina a criança no caminho que deve, e quando for velho não. Veja o que o Senhor está ensinando para nós. Há muitos e muitos anos atrás o Senhor já falava que os pais deveriam ser exemplo para os seus filhos. E esse texto aqui, ele vai trazer a ideia de que nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E quando nós falamos de ser exemplos, quando nós falamos de ensinar a criança, não é ensinar a criança no caminho que ela quer andar. E eu estava ouvindo ali o pastor Álvaro com pastores e alguns amigos lá em cima, falando sobre a dificuldade dos pais hoje de ensinar os seus filhos a andar no caminho. Porque tem filho que está escolhendo o caminho que quer andar. Tem filho que está fazendo o que quer com pai e mãe. Tem filho que está se jogando no chão e fazendo as suas birras. A gente sabe que isso acontece, mas o que você faz quando isso acontece? Você que é pai de filho pequeno,
Tem gente que fica desesperado e tem medo de perder o filho, tem medo de desagradar o filho e acaba fazendo tudo aquilo que o filho quer. Não é assim. Quem dita as regras, quem dita as normas dentro de casa são os... E por que tem tanto filho fazendo o que quer? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, ensina o caminho que ele deve andar, não o que ele quer andar. Mas o texto vai muito além, que não é ensinar o caminho que a criança deve andar. Tem muito pai dizendo assim, meu filho, o caminho é aquele ali, vai lá, aquele que é o caminho bom. Não é apontar o caminho, não é mostrar o caminho, é estar no caminho. E quando eu preparava esse estudo, eu fiquei pensando muito na minha mãe. A minha mãe é uma mulher maravilhosa, mas ainda não conheceu o Senhor. Eu tenho um irmão mais velho, e quando eu ainda era mais jovem, isso deve ter uns 3, 4 anos atrás, viu gente? Eu era mais jovem, e eu estava em casa, morava ainda com os meus pais, e eu já estava na igreja. E o meu irmão ainda não serve ao Senhor também. Se você conversar com a minha mãe, você vai achar que ela é crente mesmo, crente, que ela tem um evangeliquez maravilhoso, que Deus te abençoe, tudo para a glória de Deus, é só bênção, meu filho. E eu fico, ai meu Deus, mas ainda não assumiu um compromisso com o Senhor, mas ore por ela, o Senhor vai trabalhar no coraçãozinho dela. E quando tinha alguma discussão dentro de casa, pastor Edil, sabe o que ela falava para o meu irmão? Você precisa ser igual ao Rodrigo, você precisa ir para a igreja. E sabe qual era a resposta do meu irmão? Mas nem você vai, o que eu vou fazer lá? A gente não aponta o caminho, a gente anda no caminho. Quando o autor aos Provérbios vai dizer, ensina a criança no caminho, é porque ele entende que você está neste caminho. Você precisa caminhar neste caminho, ou seja, você precisa ser exemplo para o seu filho. Porque a pior coisa que pode acontecer para a vida dos nossos filhos, e aí eu digo principalmente aos pais de adolescentes e jovens aqui, é nós vivemos uma vida hipócrita. De alguém que diz o que tem que fazer, mas não faz. Quem fazia isso antigamente? Os fariseus. Portanto, convém dizer a cada um de vocês, e eu digo isso para mim, porque quando eu estou ministrando sobre vocês, eu ministro para mim também, quando eu estou ensinando algo a vocês, eu estou ensinando para mim também, nós somos como espelhos para os nossos filhos. Os nossos filhos, você entenda isso ou não, aceite isso ou não, estão olhando para nós o tempo inteiro. E como espelho, amados irmãos, nós precisamos entender que ele tem características muito peculiares e muito interessantes. E a primeira característica do espelho é que ele é... Você pode me ajudar, por favor? Porque se você não falar, eu vou achar que você foi arrebatado e só eu fiquei. Então participe comigo, tá bom? O espelho, ele é... mudo. Por que a gente diz que o espelho é mudo? Porque o espelho não precisa fazer discursos. O espelho, ele não precisa gritar para você, ele simplesmente demonstra. Ele simplesmente reflete como você está ou quem você é. E as mulheres vão concordar isso comigo. O espelho não precisa fazer discurso, quando você para na frente dele, ele diz para você, esse vestido não ficou legal não. Ele calado está dizendo para você, olha, o cabelo não está muito arrumado hoje não. Olha, o sapato não combinou não, essa bolsa não vai ficar bem não. O espelho, ele não precisa falar, mas ele reflete para nós. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o exemplo fala mais alto do que muito sermão. E tem muito pai, muita mãe, dando muito sermão aos seus filhos, mas não tem sido exemplo para eles. Outra característica do espelho é que ele precisa ser iluminado. Diga. A gente sabe muito bem, amados irmãos, que um espelho dentro de um quarto ou dentro de um cômodo, onde não há luz, ele não serve para nada. Por quê? Porque ele não vai refletir nada.
Se tiver tudo escuro, o espelho está lá, não vai refletir nada. E qual é a luz que nós temos, amados irmãos? A luz que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Tem muito pai aqui que não conhece Bíblia. Eu digo aqui, amados irmãos, não é aqui não estou falando de outra igreja, não é aqui não, por favor. Tem muita mãe que não conhece Bíblia. Nós estamos com um projeto atualmente na freguesia. Um dos diáconos levantou e falou: pastor, eu queria ensinar a Bíblia para os irmãos. Eu vou botar uma placa lá fora. Na verdade, o projeto nasceu no coração dele de ensinar para quem não é crente. E aí ele colocou uma placa na porta da igreja. Acho que vocês já viram em algum lugar também que diz assim: você conhece a Bíblia? Vem aprender, curso gratuito. Colocou o telefone da igreja, botou tudo lá. Nós já estamos indo para a 3ª turma. Só tem crente. Só tem crente. Mas eu não estou triste com isso não, a gente está feliz. Mas isso só demonstra que a gente tem pouco conhecimento das Escrituras Sagradas. E a pergunta é, como é que nós vamos ensinar os nossos filhos aquilo que nós não sabemos? Portanto, nós precisamos estudar a Bíblia, amém? Amém. Terceiro lugar, o espelho ele precisa ser limpo. Porque um espelho sujo, um espelho embaçado, ele vai mascarar a imagem. Ele não vai mostrar a imagem do jeito que ela deve ser mostrada. Portanto, pais que têm uma vida opaca, entenda bem, pais que têm uma vida suja, ela não vai refletir a fé genuína que os filhos precisam enxergar. Os nossos filhos estão procurando em nós razões para a sua fé. Os nossos filhos precisam olhar para nós e enxergar alguém que de fato foi alcançado pela graça, transformado pela graça, e agora ele reflete essa graça e o seu filho se torna desejoso da mesma graça. Mas não apenas isso, o espelho ele precisa ser plano. Isso aqui é maravilhoso, né? Às vezes a gente está no espelho da academia, não sei se você já viveu isso, e aí você está se olhando no espelho da academia, e você vê, meu Deus, como eu emagreci, olha como eu estou mais sarado, meu bíceps está enorme. Aí você chega no espelho de casa, como é que você está? Murchinho, barrigudinho. Você vê o que aconteceu? É um espelho. Porque o espelho ele não pode ser côncavo nem convexo, ele precisa ser plano, porque se ele não for plano, ele vai distorcer a imagem. A nossa vida precisa condizer com aquilo que nós pregamos, senão há distorção no Evangelho. E os nossos filhos estão olhando para nós, portanto, seja exemplo na vida do seu filho, seja o maior discipulador na vida do seu filho. Ganhe o coração do seu filho, muitas vezes, sem discurso, sem sermões, sem palavra, mas com a tua própria vida, porque eles estão olhando para nós. E você que entendeu isso, diga amém. E aí eu fiquei pensando, eu ouvi uma história, eu achei muito interessante, que um pastor contava sobre a lenda da casa dos 10.000 espelhos. Você já ouviu essa lenda? A casa dos 10.000 espelhos, alguém já ouviu? Já ouviu, meu irmão? Ah, que bom que é só você, porque aí eu posso contar e todo mundo... Existia a lenda de uma casa que tinha 10.000 espelhos. E todo mundo que entrava naquela casa ali, se via 10.000 vezes. E era fantástico. Um dia, o Caramelo decidiu entrar naquela casa. O Caramelo é aquele cachorrinho alegre, vive abanando o rabinho, vive sorrindo para todo mundo, lambendo todo mundo. Um cão muito alegre. E diz essa lenda que ele entra na casa e ele olha 10.000 cachorrinhos olhando para ele, sorrindo, abanando o rabo, e ele fica muito feliz. E ele diz assim, olha, esta casa é a melhor casa que eu já entrei. Tem muita gente feliz aqui, tem muita gente animada aqui. Ah, eu vou voltar nessa casa mais vezes. Mas diz a lenda que em outro dia, nessa mesma rua, um outro cachorro entra na mesma casa, mas era um cão mais bravo, mais feroz. Ele vivia latindo para todo mundo, vivia com a cara emburrada para todo mundo, vivia rosnando para todo mundo.
E quando ele entra naquela casa, ele vê 10 cachorrinhos rosnando para ele, de cara fechada para ele, latindo para ele, mostrando os dentes para ele. Ele diz: que casa terrível, eu não volto mais aqui. Porque esse pessoal aqui é mal-humorado, vive rangendo os dentes para todo mundo. Amados irmãos, essa lenda é autoexplicativa. Porque tem muita gente que está reclamando da sua casa. Tem muito pai reclamando do seu lar e se esquecendo que o seu lar está refletindo exatamente como você é. Se você é um cara cinzento, negativo, que só olha defeitos, o seu lar vai refletir exatamente isso. Mas se você é um cara para cima, alto astral, bem-aventurado, um homem feliz, um homem que apesar das lutas e dificuldades, ou uma mulher que apesar das lutas e dificuldades, entende que o Senhor tem sido gracioso, que o Senhor tem cuidado da sua casa, a sua casa vai ser mais leve, a sua casa vai ser mais feliz, a sua casa vai ser uma casa bem-aventurada. Portanto, não reclame do seu lar, porque o seu lar só reflete quem você é. Mas não apenas isso. A palavra de Deus vai dizer também que os filhos, lá no Salmo 127, são como flechas nas mãos do guerreiro. E este salmo, ele traz algumas lições valiosas, mas eu quero compartilhar apenas 2 com vocês. A primeira delas: quem tem que carregar as flechas? Quem tem que carregar os filhos? Literalmente. As mães carregam no ventre, depois carregam no colo, os pais carregam no colo, depois carregam no bolso. Não é assim? A responsabilidade de carregar os filhos é nossa. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade disso, do ensino, da educação, do discipulado. Nós precisamos forjar os nossos filhos. Nós precisamos lapidar os nossos filhos. Não fazer tudo o que eles querem, como nós ouvimos ali o testemunho, ou o testemunho do pastor Álvaro, contando ali para nós na hora do almoço. Depois eu falo um pouquinho mais para frente, eu falava, glória a Deus, porque tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar aqui nessa tarde. Os filhos precisam estar ao nosso lado, nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos prepará-los, porque eles serão lançados. Eu não gosto daquela frase assim: ah não, eu estou ensinando e educando meu filho para o mundo. Literalmente eu não gosto não, eu estou educando e ensinando meu filho para o céu. E você também, amém? Mas eles precisam estar preparados para lidar com as durezas do mundo, para lidar com aquilo que o mundo cobra. E ele só vai estar preparado se você, pai, se você, mãe, carregar, estar do lado dele, ensinando, mostrando o caminho, estando no caminho. Mas também não é só isso. A flecha, ela precisa ser lançada, e lançada no alvo certo. O que isso significa? Significa que tem hora que o filho vai ter que sair. Tem hora que o filho precisa sair de casa, gente. E eu ouvi essa história ali, e tem muito a ver com a história que eu vou contar para vocês aqui. O pastor Álvaro veio só para corroborar com a ilustração, que fala de uma senhora, que ela chega na igreja, bate na porta do gabinete do pastor e diz: pastor, a gente precisa conversar. Eu preciso da sua ajuda, pastor. O meu filhinho é muito difícil. O meu menino, ele é muito descansado. Ele passa a tarde toda na frente do sofá jogando videogame. Ele fica até tarde no celular na mão conversando, no outro dia não quer trabalhar, não quer fazer nada. Pastor, quando chega no domingo é uma dificuldade danada. Ele não quer vir para a igreja. Eu bato na porta do quarto dele, ele não acorda, ele não levanta. É muito difícil, pastor. E aquele pastorzão, assim, tipo o pastor Edilson, fica animado. Eu falei, não, fica assim não, meu irmão. Ô minha irmã, a gente vai levantar aqui a equipe de jovens, nós vamos chamar os líderes de adolescentes, nós vamos te fazer uma visita, nós vamos pegar o seu filho, vai ser bênção, não se preocupa não, nós vamos discipular o seu filho, nós vamos trazer o seu filho para o grupo. Ela diz, pastor, só tem um problema, o meu menino tem 40 anos de idade. A gente acha que isso não acontece? Pastor, acontece ou não acontece? Foi o que nós ouvimos ali ou não foi, irmã Ciane? De um pai, de um filho, eu não vou citar nomes, até porque eu não conheço, 30 anos de idade que não quer nada. Abandonou os estudos, está vivendo do jeito que o pai está deixando viver,
E nós precisamos entender que tem hora que o filho tem que sair de casa. Aqui os pais de filhos mais velhos, deixe-me dizer, se for o teu caso, tem uma hora que você vai ter que expulsar o seu filho. Ele tem um propósito, Deus tem um propósito na vida dele, Deus tem uma missão para a vida dele, e você fica guardando debaixo das tuas asas, passando a mão na cabeça, protegendo o tempo inteiro. Não dá para ser assim. É como a águia. A águia, quando ela percebe que chegou o tempo do filhote voar, ela expulsa do ninho. Se ele não voar sozinho, ela pega o filhote e joga e lança. E quando nós lançamos os nossos filhos, a gente não lança de qualquer maneira. Quando nós lançamos os nossos filhos, precisamos lançá-los para o alvo certo. Aliás, você sabe o que é pecado, não sabe? Você sabe qual é a definição de pecado? Quem quer arriscar aqui? O que é pecado? Ô, meu irmão, obrigado. É você que sabia da história da casa da Hermes Espelho? Não, né? Era o irmão de trás. Ah, tá bom. Senão eu já ia falar que ia ganhar um livro. O pastor ia dar um jeito de dar um livro também. Errar o alvo. Pecar é errar o alvo. E os filhos, como flechas, enquanto estão conosco, nós lapidamos, nós ensinamos, nós educamos, e quando nós lançamos os nossos filhos, precisamos lançá-los no alvo certo. Significa que o meu filho, significa que o seu filho precisa de limites. Limites bem definidos. E limites bem definidos pela palavra de Deus. Eu falei para vocês, eu tenho um filho mais velho. Meu filho tem 16 anos. Eu já não posso mais escolher as roupas que ele usa. Eu não posso mais escolher as músicas que ele ouve. Eu não posso mais escolher os lugares que ele vai. Entenda isso. Ele não vai para qualquer lugar, ele não escuta qualquer música, mas eu estou dizendo para você que o meu filho chegou numa idade, e você que é pai de adolescente e jovem sabe o que eu estou dizendo, em que ele toma as próprias decisões. É inevitável, e isso é bom. É bom porque os nossos filhos, é sinal que os nossos filhos estão crescendo, estão amadurecendo. Mas sabe qual é o nosso papel quanto pai, quanto mãe? É fazer com que os nossos filhos, quando estiverem longe dos nossos olhos, longe das nossas vistas, tomem as melhores decisões, tomem as decisões certas. Por isso, a flecha está na nossa mão, e a gente vai dizer o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é certo e o que é errado, e tudo isso baseado na palavra de Deus. Certamente você vai saber responder essa pergunta, e não precisa de nenhuma pesquisa para isso, apesar de ter uma pesquisa que revela isso. Você sabe qual é um dos maiores motivos para os jovens que cresceram na igreja se desviarem do Evangelho? Você sabe qual é um dos maiores motivos que faz com que o jovem que cresceu nos bancos da igreja se afastarem da presença de Deus? Você sabe qual é um dos maiores motivos? Alguém quer arriscar? Oi? O exemplo? O mau exemplo? Bem, não, ainda não, mas é por aí. Oi? Quem está falando? Levanta a mão assim para eu olhar para você. Pecado? Não, pecado certamente nos desvia do caminho do Senhor. Nos leva para longe de Deus, nos afasta de Deus. Nós já fomos jovens, gente. Quem cresceu na igreja aqui? Levanta a mão, por favor, só para eu saber. Então, você aí que foi um adolescente que cresceu na igreja. Qual foi um dos motivos que talvez quase te levou para longe do caminho? As amizades. As amizades. Tem uma pesquisa que revela isso, que a maioria dos jovens que se afastaram do caminho foi por causa das amizades. A Bíblia vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Quem tem ensinado isso ao teu filho? A palavra de Deus está aqui, nos mostrando, nos ensinando, mas você tem transmitido essa verdade para o teu filho? Você tem falado para o seu filho que as más conversações, elas corrompem os bons costumes?
Se nós sabemos que as amizades são dos motivos que mais desviam os nossos filhos da presença do Senhor, o que você tem feito a respeito disso? Você tem sido conselheiro do teu filho? Você tem sido discipulador do teu filho? Ou tem sido esses influenciadores de internet? A gente precisa falar a respeito disso. A gente precisa pensar a respeito disso. Você tem um lugar de fala na vida do seu filho? Porque ninguém ensina a ser pai de adolescente. Amados, eu fui líder de adolescentes 8 anos. E aí a gente acha assim, agora pai de adolescente vai tirar com o pé nas costas, vai ser moleza. Quem disse? É osso. Muitas lágrimas. Muitas noites mal dormidas. Muito choro ao pé da cama, muita oração, intercessão, muito aconselhamento. O seu filho tem isso em casa? O seu filho escuta isso de você? A gente vai seguir. Outro princípio para quem quer cultivar a fé no coração dos seus filhos, é que nós precisamos aprender a ser mais flexíveis. Parece contraditório, né? Eu estou dizendo aqui, em primeiro lugar, que a gente precisa impor limites. Precisamos deixar claro as regras, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, e tudo isso baseado na palavra de Deus. E agora eu estou dizendo que nós precisamos ser flexíveis. Não é contraditório. Porque princípios são absolutos. Princípios da palavra de Deus, valores da palavra de Deus são inegociáveis. Agora, amados irmãos, existem coisas que são negociáveis. Por que eu estou dizendo isso? Por que nós precisamos verbalizar isso? Porque tem pai que é rígido demais. Porque tem mãe que é dura demais, e quem é rígido demais, mãe que é rígida demais, pai que é rígido demais, uma hora vai quebrar os seus filhos, vai machucar os seus filhos, porque estruturas rígidas demais quebram. Por isso aquela ponte ali. Você certamente já parou em cima de uma ponte ou de um viaduto com o seu carro, o trânsito na sua pista parou, e o trânsito do outro lado está fluindo bem, e você sente um balançar daquela ponte. Não é porque ela está caindo não, meu irmão, é porque ela é flexível, porque se ela for rígida demais, ela quebra, isso é engenharia. Quem é que gosta de futebol aqui? Levanta a mão, os homens principalmente que gostam, né? Quem é Flamengo aqui? Levanta a mão, por favor. A maioria, viu, pastor? A maioria. Se você já foi no Maracanã, você sabe o que eu estou dizendo. Maracanã lotado, a torcida está pulsante, está pujante lá, todo mundo saltando e gritando pelo gol do seu time. A arquibancada balança, literalmente. E se ela não balançar, ela quebra. Pai e mãe que é rígido demais, pai e mãe que é intolerante demais, pai e mãe que é brigão demais, pai e mãe que é ranzinza demais, ouça, se você é um desses, que faz da sua casa um quartel-general, se você não for flexível, você vai quebrar, você vai machucar o seu filho. Porque alguns princípios, os princípios são inegociáveis, mas algumas coisas dá para a gente negociar. Tem uma história, eu vou contando histórias, porque por vezes você não vai lembrar das figuras, você não vai lembrar de muitas palavras, mas você vai sair daqui se lembrando de algumas histórias. Tinha um pastor, e o seu filho já era um jovem, e haveria naquela cidade onde o pastor morava uma festa, e o seu filho diz assim: pai, eu queria ir muito nessa festa, todos os meus amigos estarão lá, alguns aqui da igreja, outros da escola, o senhor libera que eu vá na festa? Não vai ter nada demais, pai, mas eu queria estar lá com os meus amigos. O pai, sendo flexível, ele diz: tudo bem, meu filho, pode ir, mas juízo, tome cuidado. E aquele jovem chega lá, fica encantado com aquela festa.
E levado pelos seus amigos, aquele jovem começa a beber. Ele nunca havia consumido álcool. Quando aquele garoto chega em casa, bêbado, trocando as pernas, o que você espera que o pai fizesse com ele? O que você faria se o seu filho chegasse bêbado em casa? Daria uma coça? Um banho? Uma surra antes do banho? Uma bronca? O que você faria? Sabe o que aquele pai faz? Aquele pai pega o seu filho, leva para dentro de casa, coloca debaixo do chuveiro, dá um banho no menino, coloca a roupa nele, leva para dentro do quarto e o deita na cama. E ao deitar o menino na cama, ele se ajoelha ao lado do seu filho e começa a orar por ele. E começa a chorar pela vida do seu filho. Sabe o que aquele menino diz no outro dia, vendo o seu pai? Ele diz: seria menos duro para mim se o meu pai tivesse me dado uma surra. Seria menos duro para mim se o meu pai tivesse me dado uma bronca. Mas quando eu olhei e vi o meu pai em lágrimas, orando pela minha vida, ele me quebrou todinho. E hoje, como ele ganhou o meu coração, não coloco mais um gole de álcool na minha boca, porque o meu pai me ensinou que ia ser tolerante e flexível. O que você tem feito pelo seu filho? Como você tem reagido diante das quedas, das falhas, dos erros que eles cometem? Pais duros demais machucam filhos. Nos esquecemos que um dia já fomos jovens e adolescentes. Nos esquecemos que um dia já fomos imaturos, já aprontamos das nossas. Mas a graça nos alcançou. E será que o teu filho tem experimentado dessa mesma graça? Tem hora que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Mas não apenas isso. É claro que nós precisamos equilibrar exortação e encorajamento. Preste atenção nisso, que isso é importante. Filho que só recebe elogio, fica mimado. Ou como dizem os nossos jovens, fica mimizado. Mas também, amados irmãos, filhos que só recebem broncas, ficam amargurados. Nós sabemos que tem hora de dar bronca sim, tem hora de chamar atenção, tem hora de dar o puxão na orelha, mas também tem hora, amados irmãos, de passar a mão na cabeça. Tem hora de dar um abraço, tem hora de dizer te amo, tem hora de dar um beijo. Nós precisamos aprender a temperar as duas coisas. Porque nós sabemos, amados irmãos, que os nossos filhos têm muitas necessidades. Necessidade de moradia, necessidade de alimentação, necessidade de segurança, mas eles precisam também de afetos. Você sabe, eu ouvi uma frase de um pai há muitos anos atrás, que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, numa roda de amigos: eu não era nem pai. Veja como isso me marcou. Ele disse assim: eu não abraço meu filho, porque eu não quero que ele se torne homossexual. Loucura. Nossos filhos precisam saber que são amados, e são amados por nós. Pai, abrace o seu filho, beije o seu filho, enquanto é tempo, porque vai chegar um dia em que você não mais terá o seu pai, e que você não mais terá o seu filho, porque ele vai casar e pode ir embora. Tem um livro chamado O Pai 60 Minutos. Ele conta a história de um menino, dando uma ilustração no seu livro, que o menino chega em casa feliz da vida, ele tinha tirado 90 em matemática. E ele chega assim e diz: pai, estou muito feliz, tirei 90 em matemática. Qual foi a resposta do pai? Quando é que você vai tirar 100? Ô menino, tem alguém assim aqui? Não, né?
Ah, minha irmã, vamos orar. No final a gente faz um apelo aqui. Às vezes a gente diz assim, não fez mais que a sua obrigação. O menino estava feliz, ele queria compartilhar uma vitória. Tirar 90 em matemática é bênção, é bom. Talvez aquele pai pudesse até encorajar o seu filho, mas de outra maneira. Porque o que ele fez ali só foi desanimá-lo, só foi jogá-lo para baixo. Ele poderia dizer, poxa meu filho, que maravilha, parabéns. Agora nós vamos trabalhar em busca do 100. Precisamos entender que é importante encontrarmos o equilíbrio na vida dos nossos filhos. Exortação com aconselhamento, admoestação com consolo, confronto com encorajamento. Muito só de uma coisa não é bom, muito só de outra coisa também não é bom. Precisamos encontrar o equilíbrio. Porque a família onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoa. Você pode dizer isso comigo? A família onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Aquilo que às vezes os nossos filhos fazem se torna mais importante do que o que eles são. E não pode ser assim. Conta a história, uma outra historinha para você, uma outra ilustração de um menino que olhava o seu pai, e o seu pai amava carros. E aquele pai, ele tinha um desejo por um carro específico, um modelo, uma cor, um ano específico. Ele amava aquele carro, e ele dizia que um dia compraria aquele carro, e esse dia chegou. Ele comprou o carro dos seus sonhos, e ele pega aquele carro, leva para lavar, vai polir o carro, e coloca dentro da garagem, e sai para trabalhar. Diz a história que ele tinha um filho de 4 anos de idade. E o filho, olhando para aquele carro, achando aquele carro lindo, brilhando também, ele decide customizar o carro. Ele pega um prego e começa a fazer os seus desenhos preferidos naquele carro. Quando o pai, ao final do dia, chega do trabalho, ele encontra o carro dos seus sonhos, todo desenhado com prego pelo seu filho de 4 anos. Aquele homem é tomado de uma ira. Ele pega o seu filho e começa a bater na mão do menino. E ele bate na mão, e o menino chorando, tentando se desvencilhar, e aquele pai não largava o menino, e bate na mão. Quando aquele homem caiu em si, a mão do menino estava deformada. Ele pega o menino, corre para o hospital. Chegando lá, a mãozinha do menino tinha que ser amputada. Aquele menino passa pela cirurgia, é levado para o quarto, e quando estava acordado, o pai dele chega. E o menino olha para o pai e diz, pai, não se preocupa não. Quando a minha mãozinha crescer, nunca mais eu vou desenhar no seu carro. Lar onde falta graça, coisas se tornam mais importantes do que pessoas. Lar onde falta graça, falta perdão. Quando eu falei sobre perdão, eu estava digitando aqui, eu fiquei pensando, como têm sido as conversas dentro da nossa casa? Quando você e o seu marido, ou você e a sua esposa estão falando a respeito daqueles que te feriu, te decepcionou, te traiu, o que você diz? Lembrem-se que no início eu disse, os nossos filhos estão em todo tempo olhando para nós. Nós somos exemplos para eles, como espelho. Nós precisamos refletir a graça de Deus, mas muitas vezes não fazemos isso. Falamos mal das pessoas dentro de casa. Quando falamos e tratamos de alguém que nos feriu, a gente diz, eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu não quero saber de fulano de tal perto de mim. Eu não quero saber desse aqui dentro da nossa casa. Para mim morreu. O pastor não fez aquilo que eu pedi. O pastor não faz aquilo que eu falo. E aí você começa a falar mal. E o filho está olhando para você e dizendo em seu coração, meu Deus, que dificuldade em perdoar.
Que dificuldade em tratar as coisas, a maneira de Deus. Os nossos filhos estão olhando para nós. Como têm sido as conversas dentro da sua casa? Nós precisamos ensinar sobre o perdão aos nossos filhos. Você fala de perdão na sua casa? Você tem dificuldade de perdoar? Desculpe sair um pouquinho aqui, talvez, aparentemente no tema. Mas tem alguém que você precisa perdoar. E o seu filho está esperando uma atitude tua. No lar onde falta graça, falta perdão. Vou contar mais uma historinha para vocês. Eu já estou quase chegando no fim. O menino chega da escola muito chateado. Ele está bravo. E o pai, percebendo a irritação daquele menino que jogou a mochila de um lado, jogou o sapato do outro. Não estou falando do seu filho que faz isso não, viu? E aí ele vai até o filho e ele diz: meu filho, o que aconteceu? Ele vai dizer: pai, eu estou muito chateado com fulano de tal, ele me deu um tapa na frente de todo mundo, ele me humilhou na frente de todo mundo, eu não quero mais falar com ele, para mim ele morreu. Meu filho, não faça isso. Nós precisamos exercer o perdão, nós precisamos falar sobre perdão. E aí, aquele menino: não, eu não consigo, eu estou muito chateado, ele me irritou, ele me humilhou na frente de todo mundo, eu não vou perdoá-lo, papai, não me peça isso. O pai, então, muito sábio, diz: ok, eu entendo você, mas vem aqui que eu quero te mostrar um negócio. Ele vai no seu guarda-roupa, pega um lençol branquinho, leva para o quintal, pendura o lençol, chama o seu filho e fala assim: aquele ali é o seu ofensor, aquele ali foi quem te humilhou e quem te bateu, tome aqui um saco de carvão, faça o que você quiser. Aquele menino pega a primeira pedra de carvão e joga no lençol, pega a segunda pedra, joga no lençol, e assim vai sucessivamente, até não ter mais nenhuma pedra no saco de carvão. Aliviado o menino, o seu pai o pega pelo braço e leva para a frente do espelho. Quando aquele menino se olha, ele percebe que ele está mais sujo do que o lençol. Aquele que quer exercer vingança, aquele que tem dificuldade de perdoar, fica tão sujo quanto o ofensor. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. Mas tem algo que nós precisamos resgatar. Tem algo que nós precisamos, se desejamos cultivar a fé no coração dos nossos filhos, que é a mesa. A mesa, amados irmãos, ele é o centro da comunhão dentro do lar. O Salmo de número 128 vai dizer assim: tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Amados irmãos, deixa-me dizer algo para você. A mesa não é apenas um móvel dentro da nossa casa, a mesa é um emblema. A mesa, ela é um símbolo. Ela não está ali à toa. A Bíblia não fala da mesa à toa. Se você olhar em vários momentos da comunhão, é ao redor da mesa. Onde não tem a comunhão da mesa, falta diálogo. E o que eu mais percebo aí, quando eu converso com os pais, é que as mesas estão morrendo dentro de casa. As pessoas não sentam mais em volta da mesa. Você vai concordar comigo. Cada um prepara o seu prato, cada um vai para um cômodo, cada um vai para um canto, um vai para a frente da TV, o outro vai para o celular, o outro vai para o seu quarto, e ninguém fala com ninguém, ninguém olha nos olhos de ninguém, ninguém conversa com ninguém, e nós precisamos ressuscitar a mesa. A Bíblia diz: a tua esposa no interior da tua casa, os teus filhos ao redor da mesa, você pai, você mãe, não abra mão da mesa. Ressuscite a mesa na sua casa. Ali é um lugar de comunhão. Ali é um lugar de diálogo. Ali é um lugar onde vocês olham nos olhos uns dos outros. Você olha nos olhos do teu filho.
e pergunte para ele intencionalmente como está, como foi o dia, como foi na escola, se alguma coisa o aborreceu, se alguma coisa o entristeceu. Abra um espaço para o diálogo. Desliga o isolamento. O isolamento já acabou, amados irmãos, não tem mais lockdown. Graças a Deus por isso. Abandone o hábito de cada um faz o seu prato e vai para a televisão ou qualquer outro lugar. Crie um ambiente, estabeleça pelo menos uma refeição. Uma refeição. Eu sei que nós vivemos uma correria danada. Mas se for o café da manhã, que seja o café da manhã. Se for o jantar, que seja o jantar. Olhe nos olhos. E aí nós temos uma pandemia dessa falta de olhar nos olhos, não é verdade? Vá no restaurante com a sua esposa, aproveite esse sábado, leve a sua esposa para jantar. Os filhos estão com alguém mesmo, então você pode aproveitar isso. Fica a dica, viu, maridos? Dá não? Olhe, vá no restaurante e olhe para o lado. Você vai perceber uma quantidade infinita de casais que estão cada um, ó. Não tem mais olhar. Não tem conexão. Porque está todo mundo preso às telas. Substitua as telas pela escuta ativa, transforme um jantar em um momento de gratidão e louvor a Deus. Bem, isso aqui vai fechar agora essa ministração. Isso corrobora com tudo aquilo que nós ouvimos ali na mesa, viu? Nós substituímos presença por presente. A triste realidade é que os nossos filhos brincam por longas 3 horas com o presente, depois larga e fica exigindo um novo presente, não é verdade? Os mais experientes aqui vão se lembrar do tempo em que os nossos pais, os nossos tios, fabricavam seus próprios presentes. Quem lembra do carrinho de rolimã? Tinha um brinquedo que o meu tio fazia, era teco-teco. Alguém já ouviu falar no teco-teco? Teco-teco era um campo de futebol de madeira, cheio de preguinho ali, você tinha moeda e você tinha que ficar fazendo gol, só podia 3 toques por vez. Não, acho que era isso, né? Não, cada um dava um toque, alguma coisa, cada um dava um toque. Eu achava aquele brinquedo maravilhoso, meu tio fez para mim. Hoje você dá um brinquedo para o teu filho, passa 3 horas, ele não quer mais brincar e está te exigindo um outro e outro. Por que eu estou falando sobre isso? Porque existem pais que não têm tempo para os seus filhos, então estão entupindo seus filhos de coisas, para suprir a sua falta, suprir a sua ausência. E aí eu fiquei lembrando da história de um homem que não entendeu que a maior necessidade dos seus filhos era da sua presença e não de presente. Um homem da Bíblia. Quem acertar vai ganhar um carro zero... não pode prometer não, né? Tá ali? Poxa, eu sou ruim nesse negócio, né? Vamos fingir que vocês não sabem. Nós estamos falando de... Vocês são muito inteligentes, gente, de verdade. Tem uma conexão aqui maravilhosa, né? Tudo mesmo espírito. Você sabia que Davi dava cidades de presente para os seus filhos? Eu fiquei imaginando, já pensou Davi em nosso tempo? Absalão, toma meu filho, toma Magé de presente, é teu. Pode cuidar, a cidade é tua. Ele dava cidades para os seus filhos, mas ele não tinha tempo para eles. Vocês vão lembrar do caso de Amnon e Tamar, está lá em 2 Samuel, capítulo de número 13. Aquele menino estava apaixonado pela sua meia-irmã. O seu amigo, percebendo que ele estava emagrecendo, que ele estava definhando, e ele diz, eu estou apaixonado pela minha irmã, e ele vai dizer assim, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar um plano, você deita aí, diz que está doente, quando seu pai vier te ver, você fala para ele que talvez, se a sua irmã, Tamar, vier aqui, preparar ali o pão, amassar o bolo, e me der, eu vou comer, e aí eu vou melhorar. O que me chama a atenção nessa história toda, é que Davi, sendo um homem de guerra,
sendo homem estrategista, ele não percebe o plano de Amnon. Porque se aquele menino está com fome, meu irmão, quem tem fome quer comer, e come o que vier, não vai ficar escolhendo de quem comer. E pela sua ausência, aquele homem entrega a sua filha nas mãos do lobo, e aquela menina é estuprada. Mas você lembra quem foi que criou todo esse plano estratégico? A Bíblia vai dizer que foi Jonadab. Jonadab, ele era primo de Amnon. A Bíblia vai dizer que ele era um homem muito esperto, mas pelo que nós entendemos, para maquinar o mal. Aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui, olhando para esse cenário. Eu já fiz essa pergunta inicialmente, mas eu quero fazer você refletir, porque de todos esses pontos que nós tratamos aqui, esse foi o que mais me tocou, de estar presente na vida dos filhos. Um pai e uma mãe que deseja plantar no coração do seu filho a fé que tem, precisa estar presente. A pergunta que eu quero fazer para você é: você sabe quem tem sido o conselheiro do seu filho? Quem é que dá conselhos para o seu filho? Você mesmo? Ou será que ele está ouvindo alguém de fora? Você conhece os amigos dos seus filhos? Você sabe com quem eles conversam na internet? Você sabe com quem eles se relacionam? Amados, a gente vive num mundo caído. O que não falta é ferramenta tecnológica para enganar os pais. Tem plataforma de jogo que é uma verdadeira obra do cão, que é o tal do Discord. Tem pai aqui que nunca ouviu falar nisso. Você já pegou o celular do seu filho de surpresa? Você tem essa liberdade para fazer? Você tem autoridade para fazer? O meu filho adolescente passa mal comigo. Eu entro, agora a porta do quarto não pode ficar fechada. Aí eu entro assim, opa, dia de fiscalização, só falta tocar sirene. Polícia invadindo, Bob quebrando a porta, mão na cabeça, não toca no celular. Eu faço isso. Meu irmão, não ri não, eu faço isso. E ele já sabe e leva de boa. Não tem história, tem que olhar. Meu irmão, olhando já está difícil. Imagina deixando a vida levar. Teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Mas só faz isso quem está presente. Só faz isso quem está preocupado, de fato, de verdade, não apenas dar comida, dar casa, dar roupa. É alguém que quer implantar a fé, alguém que quer falar do amor de Cristo, que salva, que liberta, que transforma. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Nesse texto todo, olha, eu contei a história de Amnon, que se fingiu de doente. Eu estou contando para você aqui quem foi que maquinou isso. Foi o seu primo Jonadab que deu a ideia, faz isso, faz aquilo. Mas aí a notícia chega aos ouvidos do rei. Alguém desavisado vai correndo: Senhor, Absalão matou todos os teus filhos. Sabe quem estava no palácio? Jonadab. Sabe o que Jonadab, que está ali ouvindo a notícia, vai dizer para Davi? Olha o que ele diz. Não pense o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Absalão, ouça isso, tinha resolvido fazer isso. Fazer o que, gente? Fazer o que, gente? Matar Amnon. Obrigado. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia que a sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Por Amnon. Em outras palavras, todos sabiam que ia acontecer, menos Davi. Isso é muito sério.
Isso é muito grave. Aquele jovem que maquinou com Aminon o estupro de uma menina está dizendo: todo mundo sabia que Absalão iria matá-lo, menos você, ó rei. Sabe por quê? Porque você nunca está presente. Tem filho morrendo aqui porque os pais não estão presentes. Tem filhos aqui sendo violentados porque os pais não estão presentes. Porque está dando presente, está dando coisas, está achando que está suprindo as faltas. Não está. A ausência de um pai machuca, fere os filhos. Seu filho precisa de você. Seu filho não precisa de um iPhone 17. O seu filho não precisa de um PlayStation 5. O seu filho não precisa da roupa da moda, ele precisa de você. Isso é tão sério que ao longo dessa semana eu assisti um vídeo de um homem conhecido por todos, que foi desprezado pelos seus pais. E a ausência dos seus pais nunca foi curada. Um homem de sucesso, você vai saber logo de quem eu estou falando. Um homem que conquistou fama, riqueza, conhecimento, mas a ferida deixada por um pai, por uma mãe, nunca foi curada. Pode soltar o primeiro vídeo, por favor? Aí eu não sei se é você ou sou eu aqui apertando, aí, né? I'm here. Segura só um pouquinho para mim, rapidinho. Yeah. Quem está aí atrás está conseguindo ler ali tá, porque está legendado, então pode soltar. I'm here. Are you talking about your parents? Yeah. Or talking about, Yeah. winning the Oscar? Wow. Yeah. And to me, it's a real learning lesson, that parents should really wise up. Kids are the same as soft clay. They really are. You mold them, and you dent them, and you hurt them, or you drop them off the table, and they're not the same shape anymore. I still walk around with it, and I wish I couldn't, and I pray, and I do everything, but it's always there. There's always some residual thing there. I'm a tough guy, trust me, and if it gets to me, I can imagine it gets to a lot of really strong men. Todos conseguiram ler ali a legenda? Tiveram dificuldade? Aquele homem está dizendo, Sylvester Stallone, ator de Hollywood, vencedor de Oscar, está falando: eu não queria que estivesse mais ali, mas aquela dor continua lá. Eu oro, eu rezo, eu peço para não ter mais, mas ela está lá. Ele está dizendo isso porque os seus pais nunca foram presentes na sua vida. E ele dizer que, olha, eu sou um cara durão, e se isso me fere, se isso me atravessa, eu imagino que não pode fazer com outros caras. E outros caras são os nossos filhos. O filho precisa de você. Mas não fere apenas os filhos, porque fere também os pais. E essa semana eu decidi assistir junto com a minha esposa, que não gostava de futebol, mas agora ama futebol por causa do nosso pequeno, a série do Ronaldinho Gaúcho na Netflix. Quem já assistiu? Levante a mão, sim. Alguns. Tem uma frase que me marcou. Pode soltar essa também, por favor? De algo que eu me arrependo muito é de não estar no dia que meu filho nasceu. Esse é algo que, se eu pudesse escolher, com certeza não repetiria esse erro. Deu para entender? Algo que eu me arrependo muito, mas não dá para voltar atrás. Foi ter perdido o dia que o seu primeiro e único filho nasceu. A ausência de um pai machuca lá e machuca aqui também. Nós precisamos reparar esse dano. Tudo isso que eu disse para você, certamente nós precisamos admitir, pode voltar lá para a tela, por favor, se puder. Nós precisamos admitir que é uma das missões e tarefas mais difíceis.
A missão da paternidade, a missão da maternidade é uma das tarefas mais difíceis, porque além da responsabilidade, ela vai expor as nossas fraquezas. Você sabe, você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou dizendo. Ser pai e ser mãe expõe as nossas fraquezas, expõe as nossas falhas, expõe os nossos limites, os nossos medos. Nós carregamos ali, eu disse aqui, o peso de querer acertar o tempo todo. A gente quer acertar. A gente carrega isso de não repetir os erros do passado, os erros dos nossos pais, de dar o melhor para cada um deles. Amados, a Bíblia vai dizer que os filhos são como herança do Senhor e devem ser criados na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que significa? Significa que educar não é apenas corrigir comportamentos. Educar é pastorear o coração. Significa que não trata apenas de impor regras, mas de formar discípulos que amam a Deus. É uma tarefa deveras difícil. É uma tarefa muito difícil. Mas o Evangelho, ele traz as boas novas. O Evangelho é boas novas para nós. A boa notícia é que a família não depende da perfeição dos pais. Ouça você, pai, que talvez se culpe pelos erros do passado. A sua família não depende da sua perfeição, pai, não depende da sua perfeição, mãe, mas a família, ela depende da graça de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus por isso, porque não existe pai perfeito. Não existe mãe perfeita, mas existe um Deus perfeito, que tem derramado graça sobre nós, para ensinar, disciplinar e educar os nossos filhos, em nome de Jesus. Vou pedir que você feche os seus olhos. Não sei se eu passei do tempo, eu nem sei como é que está o cronograma. Peço perdão a você, mas feche os seus olhos. Nós precisamos orar. Precisamos pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Precisamos pedir a Deus que nós consigamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Que o nosso lar seja um lar cheio de graça, um lar de perdão, um lar onde haja flexibilidade, onde saibamos impor limites aos nossos filhos, mas sem machucá-los, sem quebrá-los. Um lar onde a nossa vida reflita a glória de Deus, onde os nossos filhos olhem para nós e eles sintam o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. Um lar onde haja, sim, apesar das falhas, arrependimento, haja liberalidade de perdão, haja conserto. Talvez você cresceu, seus filhos cresceram e não tiveram essa conexão que deveriam ter, mas há um tempo de perdão, há um tempo de reconciliação. Em nome de Jesus, eu vou chamar minha esposa aqui para orar por nós. Vem aqui, Paula, ore pelos papais, pelas mamães, pelos filhos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade para recomeçarmos, para acertarmos, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que estivemos aqui. Que a palavra ministrada, Senhor, possa encontrar em nossos corações um solo fértil. Que possamos, ó Pai, refletir em tudo aquilo que aprendemos nessa manhã, nessa tarde. E, ó Deus, praticarmos. Que sejamos pais e mães praticantes da Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, nos dando sabedoria. Nos dê, Senhor, discernimento de espírito. Nos dê graça, nos dê unção, nos dê ousadia e coragem. Para que sejamos pais segundo o Teu coração. Que não sejamos mães negligentes. Que não sejamos pais negligentes. Mas que o Teu Espírito venha nos ajudar, nos capacitar. Para que possamos conduzir a nossa família, os nossos filhos na presença do Senhor. E que possamos glorificar o Teu nome através da nossa família. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, cada pai, cada mãe, cada filho. Que a Tua graça e que o Teu poder venha ser estendido sobre a vida deles. E que eles saiam daqui na certeza de que é o Senhor
que conduz, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva, é o Senhor que transforma. Mas nos ajuda, Senhor, a cada dia a implantar a fé no coração dos nossos filhos e fazer, ó Deus, aquilo que precisa ser feito. Ó Deus, nos ajuda em nome de Jesus. Amém.